Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos começar aqui um assunto novo. Administração de materiais. Tá? Administração de materiais. Gente, papo reto com vocês. Administração de materiais vou dizer para você, uma matéria, uma disciplina da administração geral. Que vai estudar o quê? Vai estudar materiais. Claro, professor. Professor, fala pra gente aí dessa disciplina. Cara, essa disciplina é o seguinte. Para concurso público. Depende. Você tem que olhar o edital. O edital consta noções de administração de materiais. Se no edital consta noções de administração de materiais, você tem que assistir 2 aulas do nosso curso. Que é essa aula de noções de administração de materiais e a aula de logística. Pode ter certeza que essas 2 aulas, quando o edital consta noções de administração de materiais, isso vai te atender. Agora, quando detalha a administração de materiais, aí nós temos que estudar alguns tópicos muito importantes. Por exemplo, tem que estudar as noções de administração de materiais, logística, gestão de estoques, que na gestão de estoque nós temos o que? O inventário periódico, nós temos lá os critérios de avaliação de estoque, nós temos as ferramentas da qualidade, as ferramentas de gerenciar estoque, nós temos toda uma linguagem específica. Então tem lá gestão de estoques, gestão de compras. Na aula de gestão de estoques, o professor também aborda almoxarifado. E nós temos que estudar também patrimônio, um pouco de patrimônio. Bacana? Mas essa aula aqui é uma aula introdutória para vocês, noções de administração de materiais, onde eu tento passar, nesse momento, um modelo mental para vocês sobre administração de materiais. Meu, papo sério. Muito fácil a administração de materiais. Se você fixar um modelo mental sobre a administração de materiais, dificilmente você vai errar alguma questão. É claro que nós temos aqui alguns termos técnicos. Por exemplo, produto acabado, material irrecuperável, ocioso. São o quê? São termos específicos da disciplina, que a gente vai passar para vocês esses termos, e esses termos, inclusive, costumam ser cobrados em concurso. Bacana? Então vamos lá. Administração de materiais, introdução. Vai lá, vamos comigo, galera. Primeira coisa. Nós já estudamos que a administração é uma ciência. E essa ciência estuda as organizações. Nós estudamos que ela vem evoluindo no tempo. Professor, e a administração de materiais? Rapaz, a administração de materiais está cada vez mais evoluída. Por quê, professor? Porque as organizações como um todo, tanto as organizações públicas quanto as organizações privadas, têm um foco na redução de custos. E com esse foco na redução de custos, a gestão de materiais se torna imprescindível. Além disso, gente, o cliente tem o quê? Tem aumentado muito o seu nível de exigência, de satisfação, ele quer o produto na hora, ele quer comprar, ele quer levar, ou seja, você tem que dar uma qualidade. Então a administração de materiais nos últimos anos tem evoluído bastante. Tá certo? Então antes da gente passar essa matéria para vocês, eu quero dizer para vocês a evolução. Por exemplo, a administração de materiais antes da década de 70. Tem que fazer esses links. Gente, antes da década de 70, nós é conhecido como anos de ouro. Professor, como assim anos de ouro? Anos de ouro porque nós não tínhamos crise mundial, não existia ainda globalização, que a globalização ela passa a existir a partir da década de 70 com a indexação, desindexação do dólar, que era lastreado em ouro, que o dólar era lastreado em ouro e o dólar deixou de ser lastreado em ouro e começou a ter uma variação. Então, a partir antes da década de 70, nós tínhamos um cenário de muita estabilidade. E nesse cenário de muita estabilidade, nós tínhamos o quê? Muitos recursos, inclusive o quê? Recursos financeiros. Então, naquela época, era muito normal o quê? O cara está com o dinheiro sobrando. Tá? Dinheiro sobrando. O que ele faz? Ele compra o estoque e deixa lá guardado. É uma forma de investimento. Hoje em dia, o cara pode... Atenção, isso cai em concurso. O cara está com o dinheiro sobrando, cara. O cara vai comprar produto e deixar estocado? Não, por quê? Porque ele vai perder dinheiro. Porque hoje, para você manter o produto lá guardadinho,
você tem o quê? Você tem gastos. Você tem gastos. Né? Então, o material nas organizações era em abundância. E nós tínhamos poucas opções de compra. Nós tínhamos o quê? Poucos fornecedores. Poucos fornecedores, material em abundância, né? Custos baixos de manter estoques. Né? O custo era baixo em relação ao custo total da organização. Investimentos para aquisição de estoques, ou seja, antes da década de 70, o cara está sobrando dinheiro. A ideia, modelo mental vigente da época era o quê? Está sobrando dinheiro, vou lá, compro o estoque, deixo lá, estocado o produto lá, tranquilo, e ó, manda bala, né? Está lá o dinheiro, né? Pode deixar o dinheiro parado. Consumo mundial em expansão, tá? Aumento da demanda, a demanda por bens de consumo. Pouca exigência quanto à qualidade, tanto é que ainda estava no finalzinho do paradigma fordista de produção, né? E pouca visão sobre a administração de materiais. Ok. Então, esse aqui é o cenário da década de 70. Depois da década de 70, nós tivemos o choque do petróleo. Professor, o que aconteceu? Nós tivemos duas grandes crises do petróleo. E nessa crise do petróleo, por exemplo, o barril de petróleo, que custava $30, por exemplo, passou a custar $90. E o petróleo é o que? O combustível do mundo, das organizações. Automaticamente aconteceu o que, gente? Automaticamente os custos de produção aumentaram. Consequentemente, com os custos de produção aumentam, geram o quê? Gera inflação. Se gera inflação, o dinheiro começa o quê? Ficar mais caro. Então, a partir desse momento do choque do petróleo, inicia um processo inflacionário no mercado mundial. O dinheiro caro do mercado, não era mais aquele dinheiro em abundância lá, que você conseguia crédito rápido, fácil, juros altamente competitivos. Agora o dinheiro passa a ter uma taxa maior de juros, não é isso? Alto custo para manter os estoques, já aumentou os custos dos estoques. Alto investimento na obtenção de estoques. Olha aqui, já passa a ser o quê? Estoque já passa a ser o quê? Um alto investimento. Alteração do nível de exigência dos consumidores, ou seja, o estoque também tem que entrar nesse padrão de exigência do consumidor. O cara comprou, o cara quer levar na hora, então você tem que ter o quê? Um padrão de entrega, um padrão de qualidade. Profunda alteração na estrutura dos custos das organizações, por quê? Porque as organizações passam a entrar em crise. Não absorveram esse processo de inflação e tem que diminuir custos. E com certeza, lá nos estoques da organização, tem um grande potencial de redução de custos. E um processo de produtos alternativos. Porque antes você tinha o quê? Poucas opções de produtos, aí começou a ter outras opções. Começa realmente o quê? O processo de globalização. A partir da década de 80, a administração de materiais passa a ter grande importância. Né? Tanta importância que começou o quê? Gerou o conceito de logística. Então presta atenção, cara. Você tem que saber nessa aula introdutória de administração de materiais que antes da década de 80 nós tínhamos administração de materiais. A partir da década de 80 a administração de materiais passou para um upgrade. Chamado de que esse upgrade? Chamado de logística. Professor, mas eu sou um cara visual, professor, eu quero ver como é que é isso. Eu vou passar para vocês aqui, rapidamente aqui, esse upgrade, gente, olha só. Então, na administração de materiais, a partir da década de 80, começou a ter o enfoque o quê? O enfoque logístico. O que é o enfoque logístico? É a integração lá na ponta do cliente aos seus fornecedores. Aqui a logística empresarial. A administração de materiais era o quê? Era do fornecedor para as fábricas. Nas fábricas tinham o quê? Os estoques, não é isso? A administração de materiais. A partir da década de 80 começou a ter a integração, que ó, fornecedor, fábrica e cliente, ó, distribuição física, logística. Daqui já cai uma questão de concurso para você, meu. Tá? Paulix, pega para nós aí caneta, por favor. Uma preta e uma vermelha. Olha só, gente. Cai na sua prova, presta atenção. Suprimento físico. Suprimento físico faz parte do quê? Ó? Da
Administração de materiais, fornecedores para a fábrica. Fábrica para o cliente, distribuição física. Então teve o quê? Teve o quê? Uma integração. Nós vamos aprofundar esse assunto bastante. Esse aqui é um ponto-chave. Mas você tem que pensar comigo agora. Por que o empresário quis integrar o processo, tanto de suprimento como de distribuição? Valeu, garoto. Sabe o que é? É o seguinte. Para, primeiro, redução dos custos. Segundo, a exigência aqui do cliente aqui passou a ter o quê? Passou a aumentar. Então, com essa integração aqui, você ganhou o quê? Você ganhou uma grande agilidade. Além dessa grande agilidade, você começou o quê? Diminuir o processo de custos. Por exemplo, com essa integração aqui, a fábrica não precisa estocar mais muitos produtos. Ela só tem o quê? Que estocar o mínimo possível, não é isso? Os fornecedores vão entregando gradativamente. Então, enfoque logístico. Então, está aqui, o enfoque logístico. Então, a partir da década de 80, essa administração de materiais, ela passa a ter um upgrade gigantesco. Foco na qualidade, na logística. Então, o comprador ele passa a estar o quê? Inserido dentro da administração de materiais. Isso já caiu em concurso. A gente vai detalhar um pouco mais para frente para vocês aí. Vamos embora. Início do processo de parceria. Professor, como assim processo de parceria? Por exemplo, aqui está a empresa, a fábrica. Tá certo? A fábrica, aqui é a fábrica. A fábrica vai comprar insumos do fornecedor. Só que é o seguinte, vai ficar estocado o quê? Uma parte aqui do depósito do fornecedor. Uma parceria. Uma parceria. Está aqui pronto. Passa a estocar. Por exemplo, a fábrica agora vai fazer uma parceria com o seu revendedor. Como assim, professor, revendedor? A fábrica produz o produto e coloca em consignação lá no estabelecimento do sujeito. Professor, lá no estabelecimento do sujeito está tirando o quê? Está tirando o estoque da fábrica e está repassando para lá e assim vice-versa. Então, o que tem que ter parcerias? Essa parceria é o enfoque o quê? Estritamente logística, né, gente? Muito importante, logística, a forma como essa parceria da logística tem até o seguinte. Por exemplo, a empresa armazena os produtos com padrão de armazenagem. Vamos supor que a empresa lá comprou do fornecedor determinado, vamos colocar fardos de arroz, por exemplo. E os fardos de arroz são armazenados na empresa em 10. A empresa que vendeu vai entregar o que? Já plastificado, com estresse, o que? Já naquele padrão de 10 para quê? Parceria, para economizar custo de movimentação. Então passou a ter o quê? Uma grande importância a partir da década de 80. Os custos começaram cada vez mais a ser o quê? Elevados, então tem que diminuir o custo da administração de materiais. Múltiplas opções de mercado, elevado nível de exigência dos consumidores. Uma coisa eu falo para vocês, preste atenção, gente. Quanto maior o nível de exigência do consumidor, tá? A tendência é você ter um custo de estoque maior. A gente vai falar desse assunto, já já. Quebra de paradigmas e assim por diante. Década de 90. Intensificação na parceria. Dividir o ônus do estoque. Que naquela época o estoque era sinal de riqueza. Agora, o estoque é sinal de quê? O estoque é sinal de dinheiro parado. Parado. Daí eu já passo o modelo mental para vocês. A administração de materiais tem que ter sempre o estoque adequado. Não pode ter nem a mais e nem a menos. Isso cai em concurso, principalmente naqueles concursos onde está lá escrito no edital noções de administração de materiais. Balancear os inventários, que é fazer a contagem de inventários, a gente detalha bastante isso lá na gestão de estoques. Consignação, olha aqui. Consignação, você produz o produto e entrega para o seu revendedor, o quê? Uma consignação.
Ele tira do seu estoque e passa para o estoque do quê? Do seu revendedor. A gente já comentou sobre isso, uma parceria. Qualidade tem que ser sempre assegurada. E os anos 90, aí sim, isso aqui já mudou bastante. Nós temos aqui o uso intensivo de computadores e agora o e-commerce, que é o quê? Grande logística. Moral da história. A importância da administração de materiais hoje é gigantesca em todas as organizações, tanto organizações públicas quanto organizações privadas. Tem que ter esse enfoque, o quê? Esse enfoque logístico, muito grande. Então hoje, esse assunto aqui, ele é um assunto muito importante nas organizações. Eu acredito, particularmente, que a administração pública deseja que os candidatos tenham uma noção de administração de materiais, porque muitos candidatos podem trabalhar na área de suprimentos. A área de suprimentos nada mais é que a área de administração de materiais, né? Pronto, então essa aqui é a evolução para vocês. Eu quero frisar o enfoque logístico e a importância da administração de materiais. Cara, eu falo para vocês, eu conheço a administração pública municipal, estadual, federal. E eu digo para vocês com toda certeza, gente, a administração pública compra mal. A administração pública estoca mal, utiliza, transporta, armazena os seus materiais de forma precária. Professor, Então precisa ter esse conhecimento? Claro que precisa. Até para dar o quê? Melhorar a performance. A administração pública não visa lucro, mas tem os recursos da sociedade. E recursos da sociedade, eu sempre brinco com o pessoal que é dinheiro santo. Então a administração pública tem que melhorar cada vez mais a administração de materiais. Hoje, inclusive, nós temos vários cursos de nível superior que formam pessoal de administração de logística, logística empresarial, que é o nome do curso. Eu já tive, quando eu dava aula em faculdade, já dei aula já para o pessoal da faculdade aí, do curso de logística empresarial, um curso muito bacana. E a minha maior experiência nisso aqui é que eu trabalhei no supermercado, gente. O supermercado é uma rede grande. Eu trabalhei no centro de distribuição do mercado. E ali ficava a diretoria, então tinha todo o processo, todo o processo de logística. E a gente começou a ter toda essa visão. Isso foi muito importante para a minha formação. Então bora, gente, olha só. Todas as organizações, elas precisam de recursos materiais, patrimoniais, capital, ou dinheiro, financeiro, humanos, tecnológicos. Gestão de pessoas vai estudar o quê? Esse recurso. Tá certo? Professor, o senhor falou que pessoas não são recursos, tudo bem, lá na gestão de pessoas. E nós iremos focar o nosso assunto na administração de materiais e nós iremos aprofundar um pouquinho na administração patrimonial. Muito importante na administração de materiais, uma aula introdutória como essa aula, além de passar a importância da administração de materiais, que evoluiu muito durante os anos, devido a quê? Devido a uma mudança de comportamento do próprio consumidor, as organizações tiveram que mudar e a forma de administrar seus estoques também, consequentemente, mudou. Que hoje a administração de materiais ela é integrada. Nesse ciclo aqui, crianças, presta atenção aqui, onde começa, onde termina. Onde que está o início, onde está o fim? Gente, olha só. É um ciclo contínuo, gente. Transporte, entrega para o cliente comprou, sinal de demanda, identificador, compra de materiais, transportar, recebimento de material, movimentação interna, armazenar o produto, expedição, transporte e passa para o cliente. Então é o quê? É um ciclo, a administração de materiais permanentemente. Vamos agora, como é uma aula de introdução, eu quero passar para vocês a definição. E vou tomar um papo reto com vocês, cara. Preste atenção. Não se assustem se isso aqui cair na sua prova. Tá? Eu tenho várias questões de concurso de todas as bancas que cobram exatamente isso. Vamos lá. Definição de materiais. Envolve todas as atividades. Deixa eu só consertar aqui que o professor tem que ter o material
Eu sei que perfeição, gente, é difícil, mas a gente sempre tem que o quê? Eu sempre tento o quê? Eu sempre tento deixar o meu material sempre melhor possível. Né? Sempre melhor possível. Sempre tem o quê? O processo de melhoria contínua. Bora, chega, professor, aqui na Quadrada Total. Envolve todas as atividades do fluxo de materiais, a partir do fornecedor até o consumidor final. Tais atividades incluem fornecimento físico, planejamento, controle da produção, distribuição física e assim por diante. Então, envolve todas as atividades. A atividade que planeja, executa e controla, nas condições mais eficientes e econômicas. O fluxo de materiais partindo das especificações dos artigos a comprar até a entrega do produto determinado ao cliente. Cara, eu quero fixar com vocês nessa aula alguns assuntos de um modelo mental para vocês que a gente trabalha em todas as aulas de administração de materiais. Vamos aqui. Atividade que planeja, executa e controla. Ela completa, ela planeja, executa e controla. Nas condições mais eficientes e econômicas. Quem faz prova do CESP, principalmente, a prova do CESP gosta muito que você avalie as situações eficientes e econômicas. Professor, como assim, professor? Muito. Por exemplo, você tem uma organização A, tá? A organização A, eu vou até colocar aqui o slide em branco. Você tem aqui uma organização A. Deixa eu... Ctrl M. Ah, essa aqui eu aprendi porque um aluno meu mandou um e-mail para mim e falou, professor, é Ctrl M. Então o CESP gosta que você avalie. Né? Então olha só. Então você tem aqui a organização A. Essa organização A, ela tem um giro de estoques de 28 dias. Ou seja, a cada 28 dias ela tem o quê? Um giro total de estoques. Você tem uma organização B, que ela tem um giro de 35 dias. Aí. Qual que é mais eficiente? É claro, professor, qual a é o quê? Que é mais eficiente, mais econômica. Então você tem o quê? Você tem aqui, quanto menor a rotatividade, o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Quanto menor o prazo de rotatividade do giro dos estoques, você tem o quê? Uma eficiência maior na gestão. Ou seja, o dinheiro ficou parado somente 28 dias. Olha aqui, antes era o quê? 35 dias. Tá? Professor, explica para mim, cara, vou colocar o exemplo aqui para vocês. O supermercado compra do fornecedor fiado. Tá certo? 28 dias para pagar. Então o que acontece? O cara vai, compra, não é isso aqui, ó. Ele comprou o produto aqui. E 28 dias ele teve o quê? Que desembolsar o dinheiro. Nesse caso aqui, ó, completa o ciclo aqui. Tá certo? Seria melhor aqui para o cara se fosse, por exemplo, aqui, ó, 27 dias. Olha, 27 dias significa dizer o quê? Que essa organização trabalhou com o dinheiro do fornecedor. Aí. Professor, se ela tivesse uma logística deficitária, tá aí, ela estaria trabalhando com o seu dinheiro. Cara, eu sempre falo para vocês, ó, algumas regras básicas do capitalismo. Não trabalhe com o seu dinheiro. Trabalhe com o dinheiro dos outros. Banco. Banco trabalha com o dinheiro do banco ou nosso dinheiro? Nosso dinheiro. Quem que assistiu aquele filme? Em Busca da Felicidade, o cara de Chicago, como é que é o nome daquele ator lá, ó? Em Busca da Felicidade? Smith? Tá, então é o seguinte, cara, várias pessoas assistiram esse filme, o cara era um gênio, tal, casado, ele pediu demissão e comprou um monte daquelas caixas de raio-x portátil. Will Smith. Não é isso? Ele comprou, deixou lá na casa dele, estocado bonitinho. Aquilo ali, cara, um princípio de administração de materiais gigantesco. Ele comprou todo o dinheiro do bolso dele, ele comprou aqueles negócios porque era novidade.
e depois ia vendendo para os médicos, não é isso? Ia vendendo. Só que é o seguinte, produto novo no mercado. Até os caras, um compra, testa, fala para o outro, tem uma saída? Tem, mas ela é lenta. E ele falou, empacou o dinheiro lá, tinha aqueles negócios lá. Moral da história, não conseguiu ter a rotatividade que ele esperava. Você não teve essa rotatividade que ele esperava e ele ficou quebrado. Aí a mulher largou dele, não sei o que, ele foi criar o filho dele. Aí o cara foi ser o quê? Ele foi se trabalhar em corretor de bolsa de valores. Ele trabalha com o dinheiro dele? Não, trabalha com o dinheiro do investidor. Tá aí. Tá? Então isso aqui, a banca pode querer saber de vocês, se vocês sabem avaliar. Então quanto menor o giro, mais eficiente economicamente. Já que eu estou falando de estoque, que é noções de materiais, eu quero frisar para vocês aqui alguns juízos de valores muito importantes. Não só para a aula, para a prova e para todo o seguinte. Então é isso, o menor giro. Essa empresa A e a empresa B. A empresa A tem 1000 itens de estoque. Itens de estoque. A empresa B tem 3.000 itens de estoques. Tá? Ambas estão ocupando uma cubagem de 10.000 metros cúbicos. Ou seja, o mesmo espaço do armazém. Eu quero avaliar. Então, a primeira tem 1000 itens. E a terceira tem 3.000 itens. Qual cliente que está mais satisfeito? De 1000 itens ou de 3.000 itens? Para o cliente. Para o cliente é 3.000 itens. Como assim, professor? Porque o cliente tem 3.000 itens para escolher. Tem o que? Maior diversidade de produtos, mais opções de compra, não é isso? Olha aqui. Então, para o cliente, é claro, para a empresa, 3.000 itens. Agora, o custo do estoque, o custo aqui do A é maior, porque quanto mais itens, mais o quê? Mais vai ser o custo da avaliação dos estoques, maior vai ser o custo dos estoques, ó. E aqui, ó, aliás, perdão, gente, aqui o custo aqui será menor, ó. Menor, e os 3.000 itens, o custo será maior. Então o examinador pode querer saber de vocês essa relação. Então na relação econômica, você tem que saber duas coisas. Anota no caderninho de ouro aí, a sua Bíblia, o seu manual de estudos. Primeiro, quanto menor o prazo do produto ficar parado no estoque, é mais vantagem econômica. Segundo, quanto menor a quantidade de itens, menor o custo. Terceira coisa que você vai ter que analisar. Quanto maior a variedade de itens, mais caro fica a administração daquele produto na organização. Olha aqui, as condições mais eficientes econômicas. Preste atenção. Isso aqui eu enxergo questões do CESP. Eles gostam que vocês façam essa avaliação. O fluxo de materiais partindo das especificações dos artigos a comprar até a entrega do produto terminado ao cliente. Está aí, o foco logístico. Outra pergunta que cai em concurso. O examinador gosta de falar que a compra não faz parte do produto de administração de materiais. A compra não faz parte, está errada, porque a compra faz parte da administração de materiais. Ok? A compra faz parte da administração de materiais. Está aí. Tá? Vamos ter mais aqui, ok. Então, modelo mental, cara. Administração de materiais. Garantia de existência contínua de um estoque organizado. Olha só. A organização desse estoque também faz parte da administração de materiais. E a garantia da existência contínua de um estoque organizado, de modo a nunca faltar nenhum dos itens que o compõem, sem tornar excessivo o investimento total. Aí. Então você tem de um lado aqui, cara, o setor de compras. Opa, desculpa. Você tem aqui, olha só, na organização, você tem administração de materiais.
De um lado você tem o quê? A administração financeira da organização. Não é isso? Quem que paga? A administração financeira.